Vamos meditar em Mateus 19, do 13 ao 15. Mateus 19, do versículo 13 ao 15. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Vamos orar. Soberano Deus, somente o Espírito Santo pode dar o verdadeiro entendimento da sua palavra, tirar toda a nossa ignorância, e nós rogamos por nós, por todos os homens que ouvem a explicação, que estão lendo a sua palavra, que o Senhor revele as suas palavras para nós, abra o nosso entendimento, Deus, ilumina os olhos do nosso coração, guia-nos a toda a verdade, em nome de Jesus, amém. É um texto pequeno e fala aqui de pessoas levando crianças ao Senhor Jesus. Então, o tema que eu gostaria de tratar com vocês é o cuidado com as crianças, o cuidado que os responsáveis dessas crianças na igreja têm de ter para com elas. Há lições aqui desses cuidados que são manifestos. E vamos ver então quais são esses cuidados que o crente que tem a responsabilidade de cuidar de uma criança, o que é que ele deve fazê-lo. Diz o versículo 13, trouxeram-lhe então algumas crianças. Não é dito se é o pai, se é a mãe, se é o tio, se é a tia, mas certamente a pessoa que está no domínio daquela criança. Elas não podem ir sozinhas a Jesus. Então, elas são levadas por essas pessoas, os responsáveis, a Jesus, né? Diz que trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele impusesse as mãos e orasse, para que Jesus impusesse as mãos e orasse. Então, o primeiro ensino aqui é que o cuidado com as crianças envolve levá-las a Cristo por parte dos seus responsáveis. Quer dizer, a pessoa que tem criança, o crente, né? A primeira responsabilidade dele é levar essa criança a Cristo. Os responsáveis podem levar as crianças a Cristo falando de Jesus para elas. No caso aqui, era literalmente, eles estão tirando de casa e levando a presença de Jesus. Mas nós não temos Jesus hoje fisicamente no nosso meio. Então, como é que esses responsáveis vão fazer? Vão falar de Cristo para elas, comunicar as palavras de Cristo para elas, né? O Velho Testamento orienta qual é o dever dos pais ou dos responsáveis para com as crianças. Ele diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu te dou. E aí vem a aplicação para os responsáveis. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. E diz mais que ele deve até usar algumas figuras para facilitar. Amarre-as às mãos,
prendei-as à testa como lembrança, escreve-a nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Quer dizer, vejam a preocupação do Senhor com os responsáveis para mostrar à criança o caminho. E aí diz assim ainda no texto de Deuteronômio 6, no futuro, seus filhos lhe perguntarão, o que significam esses preceitos, decretos, estatutos que o Senhor nosso Deus lhe deu? Então vocês lhe dirão, éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante dos nossos olhos e enviou castigo terrível sobre o Egito, o Faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar essa terra que ele mesmo, que ele havia prometido sob juramento a nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos esses decretos e temamos o Senhor nosso Deus, para que Ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça está em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Então, a primeira coisa que o responsável tem que fazer é levar essa criança a Cristo, falando de Jesus para ela. São os responsáveis que devem falar de Jesus. O pessoal está colocando a responsabilidade de falar de Jesus na igreja. As crianças aparecem na igreja no domingo. Então, a semana inteira elas não vão ouvir falar de Jesus. Quem tem essa responsabilidade são os pais, os responsáveis. Os responsáveis podem levar as crianças a Jesus, levando-as ao local em que se fala da palavra de Cristo. Sim, aí é um outro instrumento. Ele pessoalmente fala, mas ele pode também fazer com que a criança seja levada ao lugar onde se fala do Senhor Jesus Cristo. Seja na igreja, seja no culto no lar, seja em uma reunião especial, é dever dos responsáveis levar a criança no lugar onde se fala da palavra do Senhor. A gente vê isso na vida de Maria e de José. A palavra de Deus fala como eles tinham cuidado de levar Jesus ao lugar de culto. Lucas registra assim, dizendo, completado 8 dias para ser circuncidado o menino Jesus, 8 dias, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Então, olha bem, os pais levaram Jesus no lugar de culto, no lugar do Deus vivo, com 8 dias de nascido. E aí diz, olha, 30 dias depois, passados os dias de purificação deles, que é 30 dias, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, com 38 dias de nascido, Jesus estava novamente no templo, levado pelos responsáveis. E Lucas registra assim, ora, anualmente, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quer dizer, todo ano eles estavam na festa da Páscoa. Quando ele atingiu, o menino, 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Quer dizer, era costume essa caravana vir de Nazaré para o culto da Páscoa, e Jesus sempre estava presente na caravana, né? E diz aí o texto, pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, então passaram a procurar entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Diz ainda, 3 dias depois o acharam no templo, onde Jesus estava, na casa de oração, porque os pais tinham esse costume de levá-lo lá, e ele estava lá no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os.
E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpri estar na casa do meu pai? Então, ele aprende a ir para a casa do pai através de Maria e José. É responsabilidade daqueles que têm a guarda das crianças, levar essas crianças no lugar aonde se fala de Jesus. Os responsáveis levam as crianças a Jesus, perseverando nessa difícil tarefa. Não é fácil levar uma pessoa a Cristo, uma criança a Cristo. Dá muito trabalho. Criança dá trabalho, né? Muito trabalho. Então, mas diz a palavra de Deus: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Tende a haver perseverança de levar essa criança a Jesus, seja por palavra pessoal, seja no lugar do culto, para que ela conheça, ela vai aprender o caminho. Tanto é que Jesus foi achado dentro da casa de oração, de tanto levarem ele para a igreja, né? Essa é a primeira lição. Os responsáveis devem se preocupar em levá-lo, as crianças, a Jesus. A segunda lição, diz aí o versículo 13: trouxeram-lhe então algumas crianças. Agora para quê? Para que lhes impusesse as mãos e orassem. E versículo 15: e tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. O cuidado com as crianças envolve a intercessão por elas em nome de Jesus. A gente vê esse ensino maravilhoso. Eles estão querendo levar a Jesus para Jesus abençoar as crianças, para Jesus orar pelas crianças. Então, os responsáveis podem notar aqui que esse cuidado que devemos ter pelos pequeninos é interceder, orar por eles em nome do Senhor Jesus. E é interessante que essa oração pela criança pode ser feita antes mesmo do seu nascimento. A gente encontra muito nas Escrituras pessoas orando pelas crianças que ainda nem nasceram. Diz o texto sagrado que Rebeca não podia dar à luz. Rebeca, a esposa de Isaac. Isaac orou para que Rebeca ficasse grávida. E diz que orou por essa graça 20 anos. E aqui eu trago o caso da oração por uma criança que ainda nem tinha nascido, de Ana. Vocês lembram, né? A Ana, Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos e filhas, e lá eles subiam para a festa anual, e a outra ridicularizava ela porque ela não tinha filhos, e assim fazia ela de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, ela estava ali amargurada com filho, sem filhos, e o marido dizendo essas palavras, né? Ele podia apanhar nessa hora, né? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela orou por esse menino que vai se chamar Samuel. Disse, já consagrou aquele menino para Deus, mesmo antes de nascer, sem saber se ele ia nascer. Louvado seja Deus. Então, a oração pelos infantes
começa mesmo antes do nascimento dele. Mesmo ele ainda nem está no projeto, já começa a orar por ele, para que ele seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. A oração pela criança pode ser feita com ela e por ela. Vejam aqui, que diz o texto que traziam as crianças e Jesus orava por elas, colocava a mão. Os pais precisam, os responsáveis precisam fazer isso, pegar suas crianças e colocar a mão e orar por elas, abençoá-las em nome do Senhor. Não é assim que a gente vê Esaú? Meu pai, me abençoa. Meu pai, me abençoa. E a gente precisa ter essa noção, pelo menos nós mais velhos, costuma dizer, bença minha mãe, bença meu pai, bença minha mãe, bença meu pai. E o pai, Deus te abençoe, meu filho. Os pais, os responsáveis, precisam colocar as mãos na criança e pedir para que Deus as abençoe. Ou então pode, além de fazer isso, ele pode também orar por elas, quando elas não estão presentes, que a SAF faz isso orando pelas crianças, né? E eu cito aqui Davi. Então Natã anunciou que o menino que Betseba teve ia morrer. E o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra, orando. A criança adoeceu, ele vai interceder. E diz o texto sagrado que a criança morre, o pessoal fica com receio de anunciar que a criança morreu, né, porque ele estava jejuando com a criança viva, e quando ele soubesse que a criança morreu, ele ia entrar em desespero. E diz que, quando o pessoal disse a ele que a criança morreu, então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou, depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste a comer pão? Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora ela é morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-lo voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Orar pela criança é agora. Depois que ela partir, não tem mais choro, não tem mais intercessão, porque já cessou. Temos de fazer como aquela mulher, Ciro Fenícia. Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está tremendamente endemoniada. Oração com ela, oração por elas. A oração pela criança deve ter como alvo principal o temor do Senhor. Quer dizer, pelo que eu devo orar pela minha criança? Acima de tudo, eu devo pedir, Senhor, ensine o seu temor a ela. Abre o seu coração para que ela te conheça, para que ela te tema, para que ela te sirva, para que ela te adore. Como diz o provérbio, meu filho, preste atenção. Preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dá ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência, peça entendimento, busque-os como a prata, procure-os como tesouro escondido. Clame por inteligência e peça entendimento. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, da sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os íntegros. Guarda os caminhos do justo e protege seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial, e saberá o bom caminho a seguir. Pois a sabedoria entrará em seu coração, o conhecimento encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão, e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Então, o que é que o pai deve fazer?
Senhor, revele-se para o meu filho, mostre a sua glória para o meu filho. Também, evidentemente, que a oração não envolve só pedir por entendimento espiritual, mas também habilidade para o filho intelectual e habilidade profissional. Então, eu assisto muito filme de animais, e os leões lá tem os leãozinhos, né? As leozinhas pequena, e a leoa ficam cuidando deles. Então, quando ela vai caçar, leva-o para ver como é que ele vai caçar, como é que ele procura uma presa, como é que ele se esconde. Então, é interessante que, num tempo antigo, os filhos aprendiam o ofício do pai. Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro com o pai dele. Hoje, as crianças têm mais acesso à informação, né? Pode ter uma profissão melhor do que os pais. Mas tem muitos pais que estão negligenciando essa vida profissional dos filhos. Porque o leãozinho, quando ele fica adolescente, o pai diz, olha, vai para fora, você não pode mais ficar aqui não, porque você já está crescido, está querendo mandar aqui nesse pedaço, ele vai embora. Os filhos foram criados não para ficar, mas para ir embora. Mas nós temos de prepará-los espiritualmente, intelectualmente e profissionalmente. Em terceiro lugar, irmãos, o cuidado com as crianças envolve não colocar nenhum embaraço no seu caminho para Cristo. Observe aí 13, trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Qual foi a reação dos apóstolos? Mas os discípulos os repreendiam. Estavam repreendendo os responsáveis. Que negócio é esse de trazer criança para aqui? Negócio de zoada, barulho. Por que trouxe essas crianças todas para aqui? Mas vejam a reação de Jesus. Versículo 14, vamos ler? Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Olha, hoje nas igrejas modernas, né, já tem o negócio de culto de criança. O culto de criança que criou hoje é para tirar a criança da igreja, do templo, para não atrapalhar os adultos. Porque criança fala, criança chora, criança fica esperneando. Aí inventaram o culto que é de criança. Então, o pastor ora, as crianças vão lá para ouvir a palavra na linguagem delas. É verdade que a linguagem influencia muito. Mas, meus irmãos, os discípulos disseram, não pode ter criança aqui. Criança, não. Por que veio? Vai embora. Jesus disse, não, deixa as crianças ficarem. Deixa as crianças ficarem. Na festa do Velho Testamento, as crianças ficavam e viam a Páscoa e diziam, que festa é essa, meu pai? O que é isso? Aí o pai aproveitava para ensinar. Aqui nós já tivemos várias experiências. As crianças que ficavam aqui na igreja ficam curiosas na hora da ceia, porque elas não podem tomar. Todos querendo participar e ficam naquele afã de crescer logo para participar, né? Então, aqui Jesus diz, não coloque embaraço nas crianças para ir a Jesus. O embaraço, por exemplo, da preguiça dos responsáveis de levar a criança a Cristo. É tão triste quando uma criança diz, mamãe, vamos para a igreja. Papai, vamos para a igreja. Aí o pai, meu filho, eu estou cansado, meu filhinho. Seu pai veio agora do trabalho. Mas, mamãe, eu quero ir para a igreja, eu quero ver a oração, eu quero cantar, insistindo. Mas, minha filha, eu estou cansado. Minha filha, ali um chocolate. Minha filha, vai ali assistir uma televisãozinha. E aí o pai, a mãe, o responsável, vai distraindo a criança, dando outra coisa à criança, para que aquela criança não vá à presença do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu já conhecia uma criança, ela gostava tanto de vir para a igreja. Os pais não vinham para a igreja, não, mas ela gostava de vir para a igreja, amava vir para a igreja. Mas os pais, com o tempo, passou a desencorajar a criança para não vir para a igreja. E foi desencorajando, essa criança desapareceu, nunca mais voltou. Agora é um jovem, pré-adolescente jovem, eu não sei se anda mais na igreja, mas quem desencorajou foram os pais. Amava o Senhor, cantava de vir para a igreja. Que
Que tristeza, né? Então, o preguiçoso, diz o pai que não gosta, o responsável que não gosta, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão. Outro embaraço é o embaraço dos desejos fúteis ou pecaminosos das crianças. Meus irmãos, as crianças, como eu mencionei na ilustração, a gente procura distraí-las para não vir para a igreja por causa de desculpa de cansaço. E essas crianças começam a aprender. E aí, quando ela tem um celular, quando ela tem um amiguinho, que o pai diz, vamos para a igreja? Meu pai, eu quero brincar. Meu pai, eu quero meu amigo. Meu pai. E as crianças, por causa da natureza pecaminosa delas, porque criança não é anjo, criança é Adãozinho. É um Adãozinho que vai se desenvolver e vai manifestar a natureza pecaminosa, né? Então, a gente aí, é mesmo, minha filha, e aí satisfaz o desejo do filho, da filha, para não ir para a casa do Senhor. O reverendo Cândido fala para nós aqui, que Júnior vem arrastado, mas tem de vir arrastado para a igreja, porque ele não se governa, quem governa são os pais, é aqui que ele vai aprender os caminhos do Senhor, como diz a palavra, quem ama não fica alegre quando alguém faz coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Outro embaraço é o embaraço do interesse pessoal dos responsáveis. Às vezes não é a preguiça do responsável, mas o responsável só está interessado em jogo, em passeio, em ver televisão, quer dizer, tem seus prazeres, seu trabalho, etc., seus estudos, suas leituras, mas não quer parar ali para falar de Jesus para que sua filha, seu filho, não quer levar o seu filho. Jesus está dizendo para essas pessoas, não os embaraceis de vir a mim. Não coloquem obstáculo na vida dessas crianças para se aproximar de mim. É sua responsabilidade não colocar empecilhos. E a última lição, o cuidado com as crianças pode nos levar a aprender a lição da humildade e da fé. Jesus diz 14. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Essa passagem é difícil. Será que Jesus está dizendo que todas as crianças, nessa idade da não razão, são salvas? Talvez ele não queira dizer isso aqui, mas é certo que ele está botando a criança como um modelo de humildade. Lembre quando os discípulos pensaram quem era o maior? Jesus pegou uma criança e disse, quem não se tornar como uma criança, né, não pode entrar no reino dos céus. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? É a fé que a criança demonstra. É interessante, se você contar qualquer história para uma criança, qualquer história, ela vai acreditar no que você contou. Se você falar que tem um monstro ali, que tem isso, ela acredita, porque ela confia na sua fala. Então, a criança aqui é apresentada como essa simplicidade de acreditar naturalmente na palavra. Isto é, a criança ouve e crê. Eu lembro, eu já citei aqui para vocês, eu evangelizava na congregação de Camaçari, hoje a igreja, e é uma rua que eu evangelizava crianças. Contava história para essas crianças ali. E um dia eu estava passando pela rua, não foi no dia de evangelizar, mas passava por ali, e uma delas me viu e gritou alto, pastor, pastor, ore pela minha mãe porque ela precisa de dinheiro. Assim mesmo, assim, porque ela crê naquilo. A criança tem esse tipo de simplicidade, a fé, né? A naturalidade da criança em se relacionar
com os que são diferentes a ela. É um modelo para os adultos ouvir de coração aberto a mensagem do Senhor. O adulto é cheio de preconceito. Se você bota várias crianças num só lugar, daqui a pouco todo mundo são amigas, estão brincando ali, não importa a cor, não importa a educação, elas são simples. E Jesus está dizendo, seja como uma criança simples, acolha a minha palavra. A crença da criança nas histórias contadas pelos adultos deveria nos estimular a crer incondicionalmente na palavra do Senhor. A simplicidade do falar e do vestir da criança deveria nos estimular a uma vida mais simples. Sim, meus irmãos, o cuidado que os responsáveis têm de ter com as crianças. Primeiro, levá-las a Cristo. Segundo, orar por elas. Terceiro, não colocar nenhum empecilho para que elas possam se encontrar com Cristo. E quarto, aprenda a lição da fé e da humildade das crianças. Que Deus nos abençoe. Amém.